E aí, criativos, beleza? Seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas de quarta-feira. Hoje, por ser motivo de feriado aqui em Curitiba, que se você ainda não sabe, eu sou da cidade de Curitiba, e como hoje é feriado aqui, a nossa aula não será ao vivo, mas sim gravada. Mas mesmo assim, eu espero que você aproveite e que eu tenha um conteúdo bem legal para a aula de hoje. Hoje é um conteúdo um pouquinho mais avançado, não tão básico assim, mas nós vamos falar sobre os brushes, sobre as possibilidades de usar os brushes, e eu vou ensinar para vocês como você pode criar 3 brushes bem diferentes. Nós vamos criar um brush de corda, um brush de corrente e também um brush para fazer aquele rastro do pneu do carro que ele fica na terra. Legal, pessoal? Vai ser bem legal, vai ser uma aula bem dinâmica, bem prática e bem criativa. Beleza? Se você ainda não conhece muito bem o Photoshop, se você está começando ou então não sabe nada de Photoshop, não se preocupe, porque no final desse mês, no dia 29 de setembro, nós vamos ter uma aula. Vai ser uma quarta-feira ao vivo, às 7 horas, que eu vou ensinar o Photoshop para quem não sabe nada. Então, quem sabe alguma coisinha, mas ainda está quebrando a cabeça. Então, acompanhe essa aula na quarta-feira, dia 29. E se você conhece alguém que gostaria de aprender o Photoshop e que ainda está precisando desbloquear isso na sua carreira, ou como hobby mesmo, ou como opção pessoal, convida essa pessoa a participar, dia 29, quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal. Legal, pessoal? Então chega de conversa e vamos para o nosso Photoshop. Nós vamos trabalhar hoje criando alguns brushes bem diferenciados. Beleza? O primeiro deles, o brush mais simples, vai ser um brush de corrente. Vamos lá, eu vou mostrar para você algumas configurações bem interessantes. Então aqui estamos na nossa tela do Photoshop. A primeira coisa é que nós vamos criar um novo arquivo, então eu vou criar. Eu vou aqui em grande web. Por quê? Porque é um tamanho mais ou menos da nossa tela, é só para exercício. Mas esse daí vai funcionar em qualquer tipo de tamanho, qualquer tela. A única configuração que eu vou mudar aqui está a largura e a altura em pixels, está ok. Eu só vou remover essa coisa de pranchetas, que para a gente aqui não vai ser útil. Beleza? Então, removido, criar, ok. Então, estamos agora já no nosso novo documento. Beleza? Então aqui nós temos a nossa barra de ferramentas e eu já estou aqui selecionando a ferramenta pincel. E nós vamos criar alguns pincéis diferentes. Então antes eu preciso que você conheça um pouco sobre como funcionam os pincéis. Beleza? Eu estou aqui com a ferramenta pincel e eu estou usando também um tablet, uma mesa digitalizadora. Essa mesa aqui, se você não conhece, eu já gravei um vídeo sobre ela. É uma mesa da Uion, essa que eu estou usando atualmente, mas pode ser qualquer outra mesa, não precisa ser necessariamente essa. Legal? Só que essa mesa facilita bastante o trabalho. Então, assim, não é uma coisa obrigatória, mas para quem trabalha com pincéis, com brushes, isso vai ajudar muito no trabalho. Então, é ela que eu estarei usando aqui, mas todas ou quase todas as configurações que eu vou ensinar aqui você pode fazer usando um mouse mesmo, ou até mesmo o touchpad assim, do próprio teclado do notebook. Legal, pessoal? Então, voltando aqui, vamos lá para o nosso Photoshop. Olha só, primeiro a gente precisa conhecer que o Photoshop tem 2 principais janelas se tratando de pincéis. Para acessar elas é muito fácil, a gente vai aqui em janela e tem uma janela chamada configurações do pincel. Olha só, é essa janela aqui. Essa janela ela tem os nossos diversos pincéis aqui para escolher e nós temos muitas opções, muitas configurações sobre os pincéis que a gente vai alterando e configurando o pincel do jeito que a gente gostaria. Legal? Mas a gente tem outra janela também. Você pode ir aqui em janela e só procurar a janela chamada pincéis. Vou clicar nela aqui. No meu caso ela já está aqui do lado dessa, né? Essa janela aqui não serve para configurar os pincéis, ela serve apenas como um catálogo de pincéis. E aqui eu tenho todos os pincéis, que são os pincéis padrões do Photoshop. Então aqui não tem nenhum pincel personalizado, digamos assim, somente alguns pincéis padrões. Então, ó, pincel padrão aqui, então pincel redondo macio, redondo duro, aqui com tamanho de pincel alterando a medida da pressão da caneta, e assim por diante. Então eu tenho vários pincéis aqui. Legal, pessoal? Só que nós não vamos ficar satisfeitos, não vamos ficar presos
somente esses pincéis do Photoshop, apesar de ter vários, né? Se você souber utilizar aqui, você vai perceber que você tem vários pincéis que podem fazer efeitos especiais muito interessantes, muito legais. Mas não é o nosso objetivo aqui agora, nós vamos criar uns pincéis diferentes, beleza? Então eu vou estar sempre criando, modificando os pincéis aqui e testando eles aqui na nossa janela aqui do lado. E à medida que a gente precisar limpar a tela, a gente vai limpar e vai testar e corrigir esses pincéis mais um pouco. Vamos lá? Então aqui o que eu estou usando? Eu vou escolher um pincel normal. Eu estou aqui com a cor preta e a cor branca no fundo. Se as suas cores padrões não forem essas aqui no Photoshop, só apertar a tecla D de dado, ela já vai mudar. E aqui tem a opacidade e o fluxo. Eu vou começar com a opacidade no 100% e o fluxo no 100% também. E sempre que eu já tiver bastante rabiscado aqui e quiser mudar, quiser dar uma limpada nessa tela, o que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Ctrl no meu teclado e apertar Backspace. Esse atalho serve para preencher toda a nossa tela com a segunda cor. No caso aqui, a nossa segunda cor é o branco. Então, Ctrl Backspace vai preencher toda a nossa tela de branco. Beleza? Então, aqui nós temos a cor preta como cor de primeiro plano e a cor branca como cor de segundo plano. Então, cor de plano de fundo. O Ctrl vai preencher com essa cor de plano de fundo. E agora eu posso voltar a experimentar os pincéis aqui novamente. Legal? Vamos começar configurando os nossos pincéis. E para configurar, como que a gente faz? A primeira etapa é que a gente cria uma ponta diferente do pincel. E não use somente essas pontas aqui, que são pontas redondinhas. Se eu pegar esse pincel e der alguns cliques aqui, são pontas redondas. A maioria dos pincéis aqui que nós temos possuem essas pontas redondas. Olha só, essa daqui também, por mais que eu aumente ou diminua ela, é essa ponta redonda. Perceba que alguns pincéis que têm efeitos um pouco diferentes, um pouco mais criativos, eles têm uma ponta diferente. Olha essa daqui. Vou só dar um clique, olha como que é a ponta dele. Veja que interessante. Ela é um monte de pontinhos, de tracejadinhos. Se eu pegar uma outra ponta aqui diferente, olha só. Vamos ver, essa não dá nem para ver a ponta, vamos testar um outro pincel aqui. Cada pincel vai ter alguma ponta um pouco diferente. Esse aqui está pequenininho, mas vamos aumentar. Olha como que é a ponta desse. É uma ponta bem diferente, mas que no final, quando a gente usa o pincel, ele tem esse efeito aqui interessante. Legal, pessoal? Então nós vamos criar a nossa própria ponta, para o pincel ficar bem legal, ficar do jeitinho que a gente quer. O primeiro que nós vamos fazer vai ser uma corrente. Então, uma corrente basicamente são vários elos que vão ficando intercalados e nós vamos tentar simular isso aqui com o Photoshop. Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, de criar um quadrado, ferramenta retângulo, e vou criar um retângulo vetorial. Aqui eu posso definir o preenchimento, o traçado e o canto do retângulo vai ser arredondado. Então, nós vamos criar aqui e depois nós vamos modificando. Vai ser bem simples, pessoal. Estou fazendo um retângulo aqui. E ele já abriu imediatamente essa janelinha propriedades. Aqui eu posso configurar as propriedades desse retângulo, né? Então eu já vou configurar ele aqui. Primeiro que o preenchimento eu vou colocar nada, clicar nele nesse quadradinho aqui, pronto. E agora nós vamos configurar só o traçado. Porque o anel o anel da corrente, ele não tem nenhum preenchimento, ele é somente o contorno. Esse traçado aqui vamos deixar preto mesmo e vamos aumentar. Aqui está 1 pixel, eu vou clicar aqui e vou aumentar para ficar um pouco maior, até que seja uma coisa que eu acredito que tenha a ver com um elo de uma corrente, né? Então vamos deixar ele um pouquinho mais grosso aqui, um pouquinho menos talvez, nesse caso 40 pixels. E aqui, essa configuração dos cantinhos é o quanto arredondado. Eu vou aumentar bastante esse valor aqui para ser um negócio bem arredondadinho mesmo, que na minha visão se parece bastante com um elo. Olha que legal. Para mim já está legal, já está parecendo realmente um elo aqui de corrente, só que nós temos sempre 2 elos intercalados, um que fica assim e outro que fica ao contrário. Então um vai ficar assim e o outro assim deitado. Esse deitado normalmente não tem esse aspecto, mas a gente vai ver somente o ladinho dele. Então como que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar aqui essa camada, ó, retângulo 1, tá com o nome, colocar o nome de elo 1, e vou apertar Ctrl J para duplicar essa camada. Então agora eu vou renomear essa outra como elo
2. E agora sim eu vou corrigir esse segundo elo, vou posicionar ele novamente aqui, mas de uma forma que fique parecendo a nossa corrente. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, clicar nessa caixinha de mostrar os controles de transformação, ou então, se você quiser, você só aperta Ctrl T e já vai direto para essa caixa de transformação. E eu vou diminuir para ficar só fininho. Só que quando eu diminuo, ele mexe todo o tamanho. Eu quero que mexa somente na altura, então eu vou segurar a tecla Shift. Assim ele vai mexer somente na altura e eu vou diminuir até ficar bem fininho assim. Somente um risquinho. Porque é isso que eu preciso na verdade, né? Eu não quero uma corrente, um outro elo largo. Eu quero um outro elo bem fininho, como se estivesse sendo visto de lado. Vou dar um OK aqui. Vamos posicionar ele. Vou tirar esse aqui. Então, eu posso posicionar. Para eu posicionar, arrastar essa camada, é só estar com essa ferramenta mover selecionada, né? Ó, eu acho que ainda ficou um pouco grosso. Eu vou diminuir ele para ficar mais fininho ainda. Eu vou sempre segurar Shift aqui para que ele diminua somente na altura, porque a largura dos elos é todas iguais, né? OK aqui em cima. E olha que legal. Eu vou aqui posicionar ele, deixar o mais centralizado possível com essa minha corrente. Um pouquinho mais para cá. E aqui está feito. Na minha percepção, a gente já tem uma corrente bem legal, né? Já temos aqui uma simulação do que seria um parzinho de elo, na verdade, né? Um elo assim e o outro assim. Legal? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar isso em um pincel, em uma ponta de pincel. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achatar tudo isso numa camada só. Então, eu vou selecionar todas as minhas camadas, o elo 1, elo 2 e o plano de fundo, todas elas. E vou apertar, segurando a tecla Shift, né? Eu seleciono e eu vou apertar Ctrl E. Ctrl E vai mesclar todas elas numa camada só. Ctrl E, pronto. Agora nós temos um fundo branco e essa parte que está em preto é a nossa ponta do pincel. É isso que você precisa para criar o seu pincel. Você precisa ter um fundo branco e daí somente em preto o que você quer que se torne a ponta do seu pincel. E daí aqui se torna muito fácil. É só clicar em editar e definir pré-definição de pincel. O que vai acontecer quando a gente clica aqui? Ele vai transformar isso num pincel. Olha só. Ele perguntou o nome do pincel. E aqui já mostrou mais ou menos a nossa imagem, uma miniatura, né, do nosso pincel. Então vamos colocar aqui elo, ou então melhor, par de elos da corrente. Vamos colocar esse nome, porque aqui nós não temos ainda a corrente pronta, mas nós temos esse primeiro par de elos. OK? Legal. Perceba que agora, automaticamente, eu já fui para a ferramenta pincel aqui e o meu pincel virou um elo. Olha só que legal. É só dar um clique aqui, dar um clique aqui. Eu estou preenchendo, pintando com o meu pincel de elo de corrente. Legal? Só que isso ainda não é útil para nós. Ainda não temos uma corrente, né? Porque, por exemplo, se eu clicar e arrastar aqui, olha como que vai fazer o traçado. Não faz sentido para nós, né? Apertar Ctrl Backspace para limpar. Primeira coisa, eu vou aqui diminuir esse pincel. Tem um atalho bem facinho para diminuir. Só você apertar fecha ou abre colchetes, ele vai aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Então aqui eu posso experimentar ele aqui. Olha, se eu usar ele assim, ele pode até ser interessante para alguma outra coisa, mas realmente não temos uma corrente ainda. Beleza? Eu teria que ir dando pequenos cliques aqui para montar a corrente. Mas ela ainda não vai ficar bem legal, não está bem uniforme. Então nós vamos configurar o nosso pincel para essa corrente ficar facinho de ser feita, bem moleza de ser usada, né? Então nós vamos aqui na nossa janela de configurações do pincel. Então aqui nós vamos configurar o pincel. A outra aba de pincéis, perceba que tinha todos aqueles pincéis já padrões e agora aqui embaixo eu tenho um pincel, par de elos da corrente. Ou seja, é o pincel que nós criamos, né? Só que agora nós vamos nas configurações para configurar ele, para ter realmente agora um pincel adequado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é diminuir um pouco o tamanho, né? Ó, estava muito grande, eu posso diminuir aqui, ou posso diminuir utilizando esses atalhos que eu falei, abre e fecha colchetes, né? E a primeira coisa aqui, nós vamos aumentar um pouco esse espaçamento. O que é esse espaçamento? Quando eu clicar e arrastar o meu mouse, ou então a minha caneta, ele vai colocar um monte de elo dessa ponta do pincel, um do ladinho do outro.
mas eu preciso que ele fique um pouquinho mais espaçado. Ou seja, vamos aumentar esse espaçamento aqui. Ó, no meu caso aqui, vou colocar mais ou menos uns 200%. Perceba, ó, agora já começou a melhorar. É só eu passar o pincel para cá e ele vai criando. Vamos aumentar um pouquinho mais. 270 talvez. Foi demais, né? Vamos diminuir um pouco. Aqui você vai precisar ir mexendo com cuidado até chegar no valor adequado para a sua imagem, né? Ó, aqui o 260 acho que ficou legal. Então agora eu tenho uma corrente que forma bem certinho. Mas, como esse elo foi criado assim, na horizontal, quando eu passo na vertical, ele dá esse espaçamento, mas não combina. Esses elos não podem ser assim, eles precisam ter a forma. Então, para isso, a gente precisaria mexer no ângulo desse pincel. Ó. Eu posso mexer o ângulo aqui, aumentar ou diminuir esse ângulo. E assim eu vou tendo o meu pincel na direção que eu quero. Só que se cada vez que eu for mexer, eu precisar mexer esse ângulo, vai dar muito trabalho e o resultado não vai ficar legal. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui um ângulo 0, por enquanto, né? E agora eu vou aqui em uma das configurações. A gente vai aqui nessa configuração, ó, dinâmica da forma. Basta clicar nela, ela já vai ligar ela. Deixa eu limpar aqui o nosso quadro. E tem aqui um negócio chamado tremulação do ângulo. O que quer dizer isso? Ele vai perguntando para você como você quer que esse ângulo se modifique. Se eu só aumentar a tremulação, o que vai dizer? Vai dizer que o ângulo vai sair cada pincel com um ângulo diferente. Por exemplo, vou aumentar bastante a tremulação, vou passar aqui, ó. Cada uma está com um ângulo diferente. O que para a gente não adianta nada, né? Então a gente não precisa de um ângulo que seja tremulado, que seja modificado assim. A gente precisa que ele seja controlado. E daí aqui no controlar eu posso colocar várias formas de controlar esse ângulo. Então eu tenho aqui atenuar, botão, eu tenho vários tipos de controles. E o que mais nos interessa é a direção. A partir do momento que eu coloco direção, ele vai colocar o ângulo do pincel certinho na direção que ele estiver passando. Olha, vou fechar aqui, olha que legal, pessoal. Agora, só eu passar o pincel e para o ângulo que eu estiver seguindo, ele vai fazer a angulação dele. E assim nós temos uma corrente. Deixa eu limpar aqui de novo. Olha que legal, pessoal. Agora nós temos aqui um pincel criado por nós mesmos, ou seja, você não precisa comprar, não precisa baixar esse pincel. É um pincel muito simples, muito fácil de se fazer e que utilizando essas configurações de pincel, você criou um pincel que é uma corrente. Você pode usar, você pode passar na vertical, passar na horizontal, você pode usar nos seus desenhos, nas suas criações, da forma que você quiser. Legal, pessoal? Eu estou passando aqui para baixo, para cima. Não precisa se preocupar que a ponta está aparecendo assim, esse elozinho, né? Mas não tem problema. E aqui eu posso, por exemplo, diminuir um pouco a minha opacidade, se eu quiser fazer o pincel mais fraco. Não tem problema, né? Porque aqui eu já estou com o pincel praticamente configurado, né? Eu só vou corrigir conforme o que eu estiver fazendo, conforme a minha intenção. Beleza? Então você pode usar para fazer suas criações, você pode criar artes com isso, ou você pode utilizar essas correntes para agregar em alguma outra imagem. Olha que interessante. Eu posso aumentar e eu continuo criando a corrente. Aqui no caso uma corrente bem grande, né? Mas eu posso diminuir, posso aumentar ele, eu posso utilizar o tamanho que eu quiser. Esse pincel já está feito com a corrente. Olha que bacana. Aqui, se você parar para pensar, nós já temos um papel de parede pronto aqui, sobre correntes, já apenas utilizando um pincel criado por nós mesmos. Legal, pessoal? Eu espero que você esteja gostando disso e tenha gostado dessa dica. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos ir um pouquinho além na aula de hoje. Eu quero mostrar para vocês como você pode trabalhar pincéis ainda um pouquinho mais criativos, beleza? Agora nós vamos para um segundo passo, que nós vamos criar uma corda, beleza? Vamos lá então? Como que eu vou fazer? A primeira coisa a se fazer agora, assim como nós fizemos com a corrente, nós podemos criar um elo
de uma cordinha, ou seja, um nozinho, e daí depois configurar o espaçamento, o ângulo e mais um monte de coisinhas, beleza? Só que antes da gente chegar no pincel da corda, eu quero mostrar um negócio para você aqui. Aqui nós temos o nosso pincel. Quando a gente vai nesse painel pincéis, nós temos aqui o par de elos corrente, ele está criado daquele jeito que a gente criou inicialmente. Não é esse pincel já configurado. A gente precisa configurar esse novo pincel. Então, eu vou aumentar a opacidade dele aqui e vou salvar. É só aqui, nesse painel pincéis, tem esse botãozinho do mais, que é para criar um novo pincel. Eu vou clicar aqui, criar novo pincel, e colocar aqui, corrente pronta. Por que eu vou colocar corrente pronta? Porque quando eu quiser usar o pincel pronto, por que eu vou colocar como corrente pronta? Porque quando eu quiser usar esse pincel novamente, é só clicar corrente pronta e beleza. Eu não preciso configurar esse espaçamento, angulação, tudo de novo. Ok. E olha só que legal, você tem aqui agora dois pincéis, um que é par de elos corrente e o outro que é corrente pronta. Então, se eu clicar em par de elos, corrente, eu vou ter esse pincel aqui do par de elos, que pra gente não diz nada, né? E se eu clicar em corrente pronta, eu vou ter aqui a nossa corrente pronta. Beleza? Então, assim você já tem um pincel que você mesmo criou desde o começo, criou o elo da corrente, salvou ele, configurou e salvou como um pincel. Quando você tem esse pincel salvo, toda vez se você estiver fazendo outro trabalho no Photoshop, não precisa estar nessa tela, você abre o painel pincéis, escolhe lá corrente pronta e pronto. Agora você já pode usar a sua corrente. Legal, pessoal? É muito legal essa técnica e você pode criar muitos tipos de pincéis bem criativos. Vamos agora para o nosso pincel de corda. Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vamos criar o nosso pincel de corda. Como que a gente vai fazer? Dessa vez nós vamos criar uma forma um pouco diferente. Eu vou criar uma nova camada aqui. Vou pegar a ferramenta da Pen Tool, a caneta aqui, apertar a tecla P e vou criar uma espécie de uma gotinha com ela. Olha como que eu vou fazer assim. Vou puxar aqui, clicar aqui, eu vou puxar aqui para baixo, segurar Ctrl, dar uma ajeitada, ok. Agora aqui, eu posso só apertar a tecla A para pegar essa flechinha branca e corrigir esses pontos, né? Corrigir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Ok, então aqui eu já tenho uma gotinha feita só com a Pen Tool, mas eu não tenho nenhum preenchimento nem nada. Então o que eu vou fazer? Nessa camada nova que eu criei, eu vou pegar a Pen Tool de novo, vou clicar com o botão direito, eu vou clicar em preencher de marcador. O que quer dizer preencher de marcador? Ele vai pegar todo esse contorno que eu fiz e vai pintar por dentro. De que cor? Então, conteúdo, cor do primeiro plano. Ok, beleza. Agora é só apertar Enter para fechar essa demarcador. E eu tenho agora essa gotinha feita aqui, como um preenchimento, uma camada minha aqui, né? Esse vai ser o começo do nosso nó. O que mais que a gente pode fazer para ficar com cara de nó? Vou apertar Ctrl T para transformar. E eu vou aqui nesse botãozinho aqui em cima, que é o botãozinho de distorcer. E ele tem a função de envelopes. Olha que legal. Eu posso simplesmente distorcer do jeito que eu quiser. Mas eu posso clicar aqui no distorcer personalizado. Eu posso colocar aqui, sinalizador. Esse sinalizador, ele vai fazer uma distorção já padronizada. Então, nós temos aqui, ele fez uma curvinha com a nossa gotinha, para ficar nesse estilo, né? Isso vai se tornar o nozinho da nossa corda. Eu posso só configurar essa curvatura aqui, que está 50, eu estou achando que está muito grande, eu vou diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui, 30 e alguma coisa, 36, ok. Vou clicar em ok e pronto. Agora aquela nossa forma, ela já virou essa forma aqui. Eu vou clicar aqui, ou posso clicar em mostrar esses quadradinhos, ou então só apertar Ctrl T. E eles já aparecem, eu modifico. Então esse é o nosso nó da corda. Olha que interessante, se eu arrastar ele, eu vou usar uma técnica aqui bem legal para duplicar a camada. Como que é? Ao invés de apertar Ctrl J, eu só vou segurar a tecla Alt, clicar e arrastar. Perceba, ele já vai criar uma nova camada idêntica àquela. E olha que interessante. Eu tenho aqui, um outro nó se encaixando. Se eu arrastar e duplicar, eu estou criando a minha cordinha. Legal, pessoal?
Está ficando bem interessante, mas acho que a gente pode configurar ela um pouquinho melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar só essa última aqui, apertar Ctrl T e vou clicar de novo nesse botão, mas não vou usar o envelope pronto, vou personalizar. Então, só vou esticar aqui um pouquinho, porque eu acho que vai ficar melhor encaixado aqui. Ok. Essa minha última está um pouquinho diferente, eu só tenho uma configurada. Então, todas essas outras eu vou selecionar e apagar. Legal? Então, agora nós temos aqui, só que eu ainda posso modificar algumas coisinhas nela. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir um pouquinho esse preenchimento. Nós temos duas coisas, a opacidade e o preenchimento. A opacidade e o preenchimento, à primeira vista, pode ser o mesmo efeito, mas tem um efeito um pouquinho diferente, você já vai entender por quê. Então, eu vou diminuir um pouquinho o preenchimento aqui, ó, para ela ficar um pouquinho mais suave, 40%. Legal? Aqui eu já tenho não está tão forte, digamos assim, o nosso pincel. E por que eu tirei o preenchimento? Porque eu vou colocar um contorno nessa cordinha. Então, eu vou clicar aqui nesse efeito, nessa FX, que são os nossos estilos de camada, né? Então, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui em traçado. Olha que legal. A partir do momento que eu cliquei em traçado, eu posso colocar aqui um valor de traçado que vai fazer um contorno nessa meu nozinho. Vou colocar central para não ficar nem para fora nem para dentro. E aqui que está a diferença de eu ter diminuído o preenchimento e não a opacidade. Eu já vou mostrar para vocês a diferença aqui. Vou colocar um traçado bem pequenininho, aqui ó, 4 pixels para mim tá bom. Se eu diminuo a opacidade, ele diminui a opacidade de tudo, tanto do preenchimento como do traçado. Agora, se eu diminuo só o preenchimento, eu modifico a opacidade só interna da imagem. E aquele efeito aqui de traçado não mexe. Então, nesse preenchimento eu vou deixar 50, um pouquinho menos aqui só para não ficar tão forte. Legal, já está ficando um pouquinho mais legal o nosso nozinho. Mas nós vamos colocar ainda uma sombra nele, para ele ficar um pouquinho mais estiloso. Então, eu vou criar uma nova camada aqui. Essa camada eu vou pintar vou pegar a ferramenta gradiente. Eu vou fazer assim, ó, eu estou num gradiente padrão aqui, ó, básico, preto para branco, ok? E vou fazer assim, ó, daqui para cá. Olha, ele fez um traçado de gradiente daqui para cá, pegando tudo. Só que como está em toda a tela, nós não queremos isso, nós queremos que fique só na nossa camada. Então, é só segurar Alt e clicar aqui, olha, vai fazer esse ícone, que é a nossa configuração de mesclar, de máscara de corte, que aquele gradiente só vai aparecer o que está dentro dessa camada. Eu já falei aqui sobre isso num vídeo também, né? Então, agora, essa daqui, só para melhorar, eu vou mudar o modo de mesclagem dela para multiplicação. Vamos ver se vai dar uma diferença aqui. Apertar Ctrl T para ficar um pouquinho mais. Ele está muito suave dessa forma, então eu vou fazer diferente. Eu vou deixar normal mesmo. Opa, deixar normal mesmo. Só vou posicionar aqui. Ele está muito fraquinho. Então eu vou tirar essa máscara aqui e vou criar uma máscara normal. Vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar aqui, criar uma máscara. O que eu fiz? Eu segurei a tecla Ctrl, cliquei aqui nessa camada do nó para extrair o contorno, né? E daí eu cliquei aqui no botão de máscara para criar uma máscara no gradiente. E agora sim eu vou colocar multiplicação. Olha que legal que ficou o nosso nozinho. Essa camada aqui da sombra do nó, vamos colocar aqui a sombra do nó. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dela. Legal? Essa camada de baixo aqui é o nó. Então agora nós temos praticamente configurado o nó da nossa cordinha. Legal? Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos achatar tudo numa camada só, tá? E nós vamos transformar isso numa ponta do pincel. Então aqui a gente já está indo para um segundo passo. Você pode perceber que para criar uma ponta de pincel, ela pode ser um elozinho simples, numa corrente, mas ela não precisa necessariamente ser tão simples. Você pode ter um efeito de gradiente, pode ter um contorno, pode ter alguma coisa um pouco mais criativa. E você vai ver que o resultado aqui, no fim das contas, vai ser também um pouquinho mais criativo. Legal, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a nossa imagem. Por exemplo, se quisesse, a gente podia até criar um outro efeito, né? Vamos tentar aqui criar uma nova camada. Vou pegar um pincel. Deixa eu pegar um pincel normal, né? Então, esse de corrente aqui.
Vamos voltar aqui, pincéis padrão. Eu posso pegar um pincel, vou pintar, por exemplo, fazer um brilhozinho aqui. Olha que interessante. Vou colocar aqui, máscara de corte. Para esse brilho ficar um pouquinho mais... Diminuir um pouquinho a opacidade dele. Agora o nosso nó tem uma sombra e tem um brilhozinho também, né? Não é somente aquela sombra. Então agora o que eu vou fazer? Nós vamos mesclar tudo numa camada só e transformar isso logo num pincel. Então eu vou selecionar todas as camadas e apertar Ctrl E. Ctrl E aqui, pronto. Agora eu vou editar e definir pré-definição de pincel. E agora o primeiro aqui que nós vamos colocar é nó da corda, porque ainda não é uma corda, né? Não é um cordão, é só um nó. E pronto, agora nós temos um nó. Eu vou apertar a letra D para pegar as cores padrões de novo e perceba, só eu dar uns cliques aqui, um clique, eu posso ir criando a corda, naquele mesmo sistema que nós fizemos. Só que agora também, se eu apertar e arrastar, olha como é que fica. Ainda a nossa corda não está pronta, precisamos configurá-la. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho para a gente ter uma visualização melhor. E vamos aqui nas nossas configurações de pincel. Você já deve lembrar, imaginar que a primeira coisa que nós vamos fazer é aumentar aqui o espaçamento, né? Então, eu vou aumentar o espaçamento até deixar só uma frestinha entre uma e outra. Já melhorou aqui. Só que a gente tem aquele problema de espaçamento que ele serve só para um lado, não serve para todos os lados, né? Se passar para baixo não dá certo. Então, nós vamos na dinâmica de forma e colocar tremulação de ângulo. Controlar, não tremular, né? Controle de ângulo, colocar direção. Olha que legal, pessoal. A nossa corda já está ficando bem interessante. Deixa eu diminuir um pouquinho ela aqui. Olha que legal. Ela está bem legal. Só que eu acho que o ângulo dela não está bem perfeito. A gente pode dar uma modificada no ângulo ainda aqui. Mesmo passando ela bem retinha, parece que não está bem certinho. Então, nós vamos chegar aqui no ângulo e eu posso tortar um pouquinho, né? No caso, eu vou diminuir um pouco o ângulo aqui para ver se eu consigo um espaçamento melhor. Eu acho que ela aumentar um pouquinho o ângulo vai fazer com que ela fique, parece que o nó um pouquinho mais entrelaçado. Olha só que bacana. Na minha opinião, assim, ela já está ficando bem melhor, né? Então, é só ir fazendo esses traçados assim. Já testei bastante o pincel, agora vamos ver se essa nossa cordinha deu certo. Beleza? Então, como que eu vou fazer? Só vou fazer um traçado aqui. Olha que legal, pessoal. Agora, à medida que nós fizemos uma sombra no pincel de um lado e do outro, se eu passo ele da esquerda para a direita, a sombra está ficando embaixo. Se eu passo da direita para a esquerda, a sombra está ficando em cima. Isso é bem legal para dar volume para a sua imagem, né? Conforme você deseja. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui. Então, isso você poderia usar para fazer um cadarço de um tênis ou alguma outra coisa assim. Você pode usar essa corda para criar vários efeitos no Photoshop, nas suas montagens, ou alguma propaganda, ou alguma outra coisa que tenha relação com o tema, né? É claro que, como é uma sobreposição dessa ponta, se você fizer uma curva muito íngreme, assim, muito torta, esse pincel pode não ficar tão interessante, ele fica muito espaçado. Ele vai funcionar sempre melhor com curvas mais suaves. Olha que interessante. Já fica bem bacana, fica com a aparência de cordão, né? Legal? Mas agora a gente pode melhorar um pouco mais esse pincel, colocando um pouquinho mais de textura nele, um pouquinho mais de cor também. Olha só, eu posso pegar aqui uma outra cor, que tem a ver com a corda, vou colocar uma cor marrom. Ok, vou passar aqui, ó, já ficou um pouco mais interessante, porque agora nós temos uma cor marrom, né? Veja que legal, isso aqui já é um pouco melhor. E eu vou mexer nas configurações dessas cores ali na configuração do pincel. Olha só, nós temos aqui um negócio chamado dinâmica de cor. Então aqui a gente pode mudar um pouquinho a cor. Como que a gente faz? Essa aqui, ó, tem a tremulação de matiz. Da mesma forma que a gente pode controlar o matiz, no caso a cor,
A gente poderia controlar a tremulação do ângulo, aqui a gente pode tremular o matiz. O que quer dizer isso? Ele vai modificar a cor, olha que interessante. Ó, agora ele varia a cor se eu mudar o matiz. Só que esse tipo de coisa não combina com uma cordinha, né? Então o que eu vou fazer? Ele tem uma outra opção, que é a tremulação do plano de fundo e o primeiro plano. Eu vou colocar no primeiro plano essa cor aqui, marrom, um pouco mais escuro. Eu vou colocar no segundo plano uma outra cor parecida, mas um pouco mais clara. Olha que interessante. E eu vou configurar aqui tremulação de plano de fundo para o primeiro plano. Ele só vai variar entre essas duas cores, mas não vai variar tremulação assim de forma aleatória. Vai variar com o controle da pressão da caneta. Ou seja, quando eu passar a minha caneta fraquinho, vai ter uma cor. Quando eu passar mais forte, vai ter outra cor. Olha que interessante. Eu vou passar ela bem fraquinha aqui, eu tenho essa cor. Agora eu vou pressionar bem forte e olha a outra cor que eu tenho. Então, se eu posso começar fraquinho e ir apertando mais forte e depois passar fraquinho de novo, eu vou ter essa mudança de cor aqui. Ó, mais forte e mais fraquinho. Claro que a gente ainda está testando o nosso pincel, mas olha que interessante o resultado que você pode ter. Opa, vamos preencher de branco de novo aqui, peraí. Preencher de branco. E agora nós vamos criar aqui algumas cordinhas com esse pincel feito, né? Ó, comecei aqui. De novo aqui. Começar de cá agora, começar mais fraquinho e apertar mais forte. Começar mais fraquinho e apertar mais forte. Legal, pessoal, veja que interessante esse pincel. É muito legal, nós temos agora um pincel pronto, um pincel de corda que você pode criar e que ele tem uma variação de cor também. E se você acha que isso é o melhor, nós podemos ainda criar uma coisinha a mais nesse pincel. Nós podemos colocar um pouquinho de textura. Então vamos de novo aqui nas configurações e vamos aqui na opção de textura. E eu vou escolher uma textura aqui. Tem texturas de grama, de árvore, que são prontas do Photoshop. Vamos pegar essa daqui mesmo, marronzinho, porque aqui não importa tanta cor, mas importa a textura em si. E aqui no lugar de modo eu vou colocar multiplicação. Por que multiplicação? Porque ele vai se multiplicar com o pincel, deixando ele um pouquinho mais fraco, né? Se a gente colocar aqui, subtrair vai tirar mais, mas isso aqui tá bom. E eu vou colocar essa profundidade não muito grande. Aqui eu posso configurar o contraste para essa textura ficar mais forte ou não, né? E olha só que legal, como que vai funcionar agora. Vamos pintar de branco. E eu vou passar aqui. Eu fiquei essa cordinha com uma textura. Se você achar que está muito forte essa textura, volta lá. Diminui essa profundidade aqui. E olha que interessante. Então, eu tenho um pouquinho de textura no cordão, eu tenho uma variação das cores, porque eu posso pressionar mais, pressionar menos, e eu tenho também aqui uma cordinha pronta, já com esses nozinhos, com o traçado que eu quiser. Legal, pessoal? Eu espero que você esteja aproveitando bastante essas dicas. São dicas de pincéis bem avançadas e que dificilmente você encontra no YouTube. Pode pesquisar aí. Não vai ser fácil você achar um tutorial tão bacana, mesmo em português ou em inglês. É um conhecimento que é pouco transmitido. E no fundo, não é um conhecimento tão avançado assim. Mesmo que você esteja começando no Photoshop, você consegue reproduzir esses efeitos, entendendo o conceito de configuração no pincel. Agora, se você está com dificuldade de entender os conceitos mais básicos, então não perca, na quarta-feira, dia 29, às 7 horas, a nossa super aula de Photoshop para iniciantes. Nós vamos fazer uma aula bem legal, eu estou preparando um conteúdo bem interessante para mesmo que você não saiba nada de Photoshop, depois dessa aula você já vai ser capaz de criar algumas coisas bem legais. Beleza? Então agora vamos salvar o nosso pincel de corda e ir de uma vez logo para o nosso último pincel, que a gente vai criar um caminho de terra, um caminho de trilha no pneu do carro. Beleza? Vamos lá então? Então, estamos aqui no nosso Photoshop de novo. Eu vou aqui no nosso catálogo de pincéis. Nós temos já aqui 3 pincéis. Olha só, o par de elos da corrente, a corrente pronta e o nó de corda. Agora nós vamos criar um novo e vai ser aqui, corda pronta.
Perceba que nesse detalhe nós escolhemos as cores da corda, aquele marrom e aquele bege. Então aqui você precisa incluir cor, que toda vez que você pegar esse pincel ele já vai puxar essas cores, ok? Então perceba que nós temos par de elos corrente, corrente pronta. Olha só, a corrente pronta eu posso passar aqui e a corrente está pronta. Eu nó de corda, que é aquele só um nozinho, mas a corda pronta. Então eu posso passar aqui aquela corda pronta, tá com cor, tá com textura, tá com tudo. Legal, pessoal? Então nós temos aqui pincéis bem diferentes, bem criativos, que vão te ajudar a criar coisas aí no Photoshop bem legais. Assim, eu espero que esse tutorial, essa aula de hoje abra um pouco o horizonte sobre o que você pode criar com os pincéis, o que você pode criar com o Photoshop. Então agora nós vamos criar um outro modelo de pincel que usa uma outra técnica um pouquinho mais complicada, mas não é tanto. Legal? Vamos lá. Então eu vou criar uma nova camada aqui logo de começo. E nós vamos primeiro tentar desenhar aqui o que seria o negócio do pneu, a marca do pneu. Então eu vou pegar aqui a ferramenta quadrada, aquela mesma que a gente usou já hoje, né? Eu vou criar um quadrado aqui. E nessa propriedade eu vou tirar um pouco esse canto arredondado aqui. Eu acho que é muito arredondado para esse caso. Ok. Olha só que legal. Aqui eu vou apertar Ctrl T e vou diminuir ele, segurando Shift. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou segurar a tecla Ctrl. Perceba que o ícone muda. Ó. Aqui eu posso aumentar ou diminuir, mas segurando a tecla Ctrl eu posso distorcer. Segurando a tecla Shift eu vou distorcer mais bem retinho. Ó, eu vou fazer essa pequena distorção aqui. Essa distorção, segurando a tecla Ctrl, vai ser para criar a ranhura, o formato do pneu. Ok. Olha que legal aqui, pessoal. Então eu vou... Agora é só segurar Alt e vou duplicar. Seguro Alt e arrasto de novo. Ou seja, eu criei uma forma e estou duplicando ela. Para duplicar, é só segurar Alt e arrastar. Vou selecionar essas três formas aqui. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, que é para alinhar elas, deixar equilibrado o espaço entre elas bem certinho. Legal? E agora eu vou apertar Ctrl E para mesclar só elas. Então, criei esse daqui. Agora eu vou segurar Alt e arrastar lá para o outro lado. E aqui eu vou fazer o pneu do outro lado. Editar, transformação, virar horizontalmente. Agora eu já espelhei ela para o lado de cá. Olha que legal, pessoal. Agora a gente já tem isso aqui. Agora a gente vai criar uma ranhura menor aqui no meio. É claro que aqui eu estou fazendo um modelo de pneu. Se você tiver alguma outra ideia, alguma outra questão, pode se fazer diferente também. Não é limitado, né? Ctrl T. Opa, aqui que pegou todos. Ctrl T aqui. Vamos diminuir. Eu vou colocar ela mais estreitinha assim. Ok. E aqui nós temos uma outra parte do pneu que vai ser um pouco diferente. Segurar Alt, arrastar. Também para não... Segurar Alt, arrastar. Segurar Alt, arrastar. Aqui, ó, dupliquei várias vezes essa parte menorzinha para fazer essa outra parte do pneu. Como se o pneu tivesse esse desenho um pouquinho diferente, né? Então, segurar Alt, duplicar para o outro lado de novo. Editar, transformação, virar horizontalmente para espelhar. E agora eu tenho as 4 marcas principais. Vou selecionar todas elas e clicar nesse botãozinho aqui para distribuir, para elas ficarem bem alinhadinhas. Beleza? O primeiro cuidado que a gente precisa ter aqui é que todas elas tenham a mesma altura. Então essas do meio eu vou apertar Ctrl T e vou segurar Shift e vou editar para aqui. Ó. Percebe que quando eu chego próximo da altura ele cria essa linha rosa. É uma linha guia para auxiliar para que a imagem tenha a mesma altura. Ok. Muito simples até aqui, a gente só brincou um pouco com algumas formas. Então eu vou mesclar tudo numa forma só aqui. Legal. E eu vou mesclar tudo numa camada só. Então eu vou segurar aqui essa camada e fundo, apertar Ctrl E e pronto. Beleza? Então agora nós já temos aqui o nosso pneu. Só perceba que a gente pode criar essa imagem de duas formas. Eu posso apertar Ctrl I também. Aqui eu teria o contrário, eu teria somente as marquinhas fininhas do pneu. Ou posso apertar Ctrl I e criar essas marcas assim.
Então aqui tanto faz, mas eu vou criar essa que vai ser o mais simples para você entender o processo básico, se você está começando aí com os pincéis, né? Então eu vou clicar em editar, definir pré-definição de pincel. Então a gente está partindo do mesmo conceito inicial desde o começo. Nós bolamos um desenho interessante e utilizamos esse desenho como ponta de um pincel. Basta clicar em editar, criar pré-definição de pincel. Depois que a gente cria essa ponta do pincel, a gente vai configurar ela, modificar, fazer tudo o que for preciso para que ela fique bem legal. Beleza? Então vamos aqui. Marca pneu inicial. Seria só a nossa marca inicial. Ok. Eu vou limpar agora essa imagem. E de novo, como sempre, eu tenho um pincel aqui que pode não parecer muito útil. Eu posso criar essas marcas, mas se eu arrasto, olha só, não tem marca de pneu nenhuma. Beleza? Não tem problema, vamos agora configurar nosso pincel passo a passo aqui. Vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa aqui, como você já deve imaginar, é o nosso espaçamento. Então, a gente vai dar um espaçamento aqui de mais ou menos 100%. E aqui a gente já vai imediatamente mudar o ângulo, porque olha só, se a gente colocar assim, esse espaçamento ele está passando assim, ó, de cima para baixo, funciona para cá não, então a gente já vai imediatamente mudar o ângulo, 90 graus, para já ficar aqui, ó, já parece estar um pouquinho melhor, né? Dá até para diminuir um pouquinho o espaçamento de repente, 96 talvez, vamos lá aqui. Ó, já está ficando um pouquinho mais interessante as marquinhas do pneu. Legal? Mas ainda está um pouco abstrato o negócio, vamos resolver aqui. A gente vai criar a nossa dinâmica de fórmula, aquele mesmo problema do ângulo. Nós não vamos colocar tremulação, nós vamos colocar aqui controlar por direção. Então agora aqui a gente já tem essa marca bem legal. Ó, a gente pode criar aqui e conforme a gente passa o pincel vai criar essas marcas. Mas essa marca de pneu não está com cara de terra, não está com cara de marca de pneu. Está muito grande essa parte lateral, nós precisamos fazer um estilo aqui diferente nela. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma outra configuração aqui que se chama pincel duplo. O que essa opção vai criar? Eu quero que você tente entender um pouco o conceito disso. Nós temos um pincel que é a marca de pneu. Agora nós vamos pegar um outro pincel que vai ser basicamente só um círculo, um pouco abstrato, alguma coisa assim. E ele vai misturar esses dois pincéis em um só. Ele vai pintar somente a área que coincidir os dois desenhos. Ou seja, um vai fazer o recorte do outro. Olha que legal. Isso é uma forma bem simples para você entender, né? Mas olha que legal. Vamos pegar aqui um pincel bem redondinho, só para você ver como que acontece. Eu vou colocar aqui, escolher a opção de multiplicação e vou aumentar. Esse redondinho que eu criei, que eu escolhi aqui, ele vai criar um pincel redondinho, só que ele não vai passar um traçado redondinho. Ele vai colocar dentro do redondinho o nosso pincel do pneu, que é esse pincel aqui. Olha que interessante. Agora, toda vez que eu passar o pneu, ele ficou recortado por um monte de pincel redondinho. Posso até diminuir um pouco o espaçamento desse redondinho, né? Só que ainda assim nós não temos uma textura legal. Mas se a gente escolher aqui um pincel um pouco diferente, veja que aqui a gente tem um monte de pincel bem diferente, bem criativo. Vou pegar esse aqui, ó, bem rabiscado, sei lá que pincel é esse, né? Mas vamos testar ele. Eu posso aumentar aqui, eu estou sempre tendo uma visualização, né? Olha que legal, vou aumentar um pouco aqui. Posso mexer nesse espaçamento. Então vamos lá, vamos testar agora aqui o nosso pincel. Olha que legal que já está ficando. Nós temos um pincel bem diferente aqui. Ele está misturando o nosso pincel original com outro pincel. Você pode buscar aqui e escolher o pincel que vai ser mais adequado para você. Por exemplo, ó, esse outro aqui também. Perceba que eles criam uma espécie de textura. Olha esse aqui ele é bem diferentão, porque ele já tem uma outra textura nele, né? Olha que interessante isso aqui. Então você vai escolher o pincel que mais vai se adequar. E você vai configurar aqui o tamanho dele. Se for um pincel muito pequeno, você precisa aumentar um pouco para poder ter essa textura aqui. Legal? Vamos escolher algum outro aqui, deixa eu ver. Eu poderia só pegar um pincel simples também, né? Suave assim.
só que ele vai ficar com essa suavização. Daí nesse caso eu poderia usar uma outra opção, que é a opção ruído. Basta ativar a opção ruído aqui e eu posso... Ele vai ter um pouquinho mais de ruído, mas não vai adiantar tanto. Então vamos pegar um pincel já bem diferentão mesmo. E ele vai criar essa nossa textura. Basicamente aqui ele está misturando duas pontas diferentes para criar uma ponta única. Legal? Eu vou aumentar aqui um pouco. Bom, e é isso aí, pessoal. A gente tem mais ou menos já um pincel criado. Outras coisas que a gente pode misturar aqui na dinâmica é a tremulação aqui na na transferência. Na transferência, você pode configurar aquela questão da opacidade do fluxo aqui em cima do pincel, fazer uma tremulação. Por que vai ser legal colocar uma tremulação do fluxo? Porque aquela marca de pneu não vai ser sempre igualzinha. Então ela vai variar. Às vezes ela está um pouco mais forte, às vezes um pouco mais fraca. Então você pode colocar um pouco de tremulação aqui. Vamos apagar, vamos ver como está ficando. Olha que legal, pessoal. Está ficando uma marca do pneu aqui. E ela fica às vezes mais forte, às vezes mais fraca, conforme à medida que você colocar a tremulação. Isso daqui vai ficar cada vez mais interessante. Eu posso começar aqui escolhendo uma cor diferente. Então, olha só aqui. Eu faço a marca do pneu. Beleza, pessoal? E assim por diante. Então, tudo esse pincel vai ficar diferente à medida que você fizer as suas pequenas configurações. Por exemplo, se eu poderia pegar aqui no pincel duplo e fazer um pincel um pouquinho menor, ele vai ficar só aquela marquinha do meio que a gente fez, né? Ele fez aquela marquinha mais estreita do meio. Olha só como ficou, só essa daqui. Agora, se eu colocar ele maior, nessa parte do tamanho, ele vai pegar toda aquela parte. Então, essas são as pequenas configurações que você vai fazendo e vai ajeitando até chegar numa coisa equilibrada. Eu recomendo sempre que você abra a configuração do pincel e vá modificando aos poucos aqui. Beleza? Então agora vamos só criar alguma coisa com o nosso pincel aqui do carro. A gente pode criar um caminho assim e outro assim. Lembrando que o carro tem as 4 rodas, então você precisa criar as 4 marcas, né? Nem sempre a roda de trás passa pelo mesmo ângulo que a roda da frente, né? E aí, ó, aqui está um exemplo da marca de terra aqui no teu papel, né? No teu papel em branco. É claro que isso você vai usar em composição, com outras imagens, com outras coisas que você vai fazer. Mas eu tenho certeza que tudo isso vai agregar muito no seu trabalho, vai agregar muito detalhe. E acredita, a diferença está nos pequenos detalhes, beleza? Depois de você terminar esse pincel aqui, é claro, você pode e deve ir ali de novo, como nós fizemos no outro, criar um novo pincel para salvar ele já configurado. E daí depois é só você usar esses pincéis à vontade. Legal, pessoal? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. É uma aula bem interessante. É um conteúdo que eu preparei com bastante cuidado, porque eu sei que você não encontra esse conteúdo com facilidade. E dia 29 de setembro, às 19 horas, nós temos a nossa super aula de Photoshop para você que está começando, que está dando os primeiros passos, ou de repente que você não sabe de nada de Photoshop. Não se preocupe, você é muito bem-vindo. E se você já sabe um pouco, eu garanto que você também vai aprender. Então venha participar dessa aula bem legal que eu estou preparando para vocês, dia 29 às 19 horas. Valeu, pessoal, e até a próxima.